Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde para todas, uma boa manhã, não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo, mas espero que todos estejam bem na presença do Senhor, estejam com saúde, estejam cada dia mais se aproximando do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Jesus Cristo, que é o Deus que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E toda a honra e toda a glória, minhas amadas irmãs, seja para Ele, para Jesus. Ele é que é digno de ser adorado, de ser louvado, de ser glorificado e de ser exaltado. Amém? Antes de tudo, peço para que as irmãs que nesse canal deem um joinha, minhas amadas irmãs, para que a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, chegue nas famílias, chegue nos corações. Aleluia! Para que a palavra venha a ser falada nos lares, nas famílias, minhas amadas irmãs, porque a palavra é cura, a palavra é liberta, a palavra salva, a palavra restaura, ela limpa o nosso coração, aleluia, ela limpa a nossa mente, louvado seja o nome do Senhor. E quem tem que prevalecer na nossa vida, minhas amadas irmãs, é Jesus Cristo, é a palavra dele, para que nós cremos de todo o nosso coração, para que a palavra de Deus venha fazer efeito na minha, na tua vida, na tua família, na tua casa, na minha família, na minha casa, em nome de Jesus. Amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, minhas amadas irmãs, no livro de Apocalipse. Foi aqui que o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja Deus. Apocalipse 21, que diz assim: o novo céu e a nova terra. Aleluia. Aí continua aqui. Eu vi um novo céu, aleluia, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, aderrecada, como uma esposa ativada, aleluia, para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus limpará-se os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeira e fiel. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que estiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Misericórdia, minhas amadas irmãs. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor fala aqui no livro de Apocalipse, aleluia, da nova terra e o novo céu. Para aquele que crê, para permanecer, que é aquele que quer permanecer diante da palavra de Deus, confiando em Jesus Cristo, aleluia, crendo no que ele fez na cruz do Calvário por mim e por você, não duvidar de Jesus, aleluia, não duvidar do que o Pai está falando, do que o Filho está falando, aquele que permanecer firme nos caminhos do Senhor, aquele que procura andar nos caminhos do Senhor, vai ter uma nova terra, um novo céu. E as coisas passadas, diz a palavra aqui no livro de Apocalipse, minhas amadas irmãs,
as coisas passadas, as primeiras coisas são passado. Aquilo que vivemos aqui, louvado seja Deus. Ah, meu Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor. Aleluia. Aquilo que passamos hoje aqui nessa terra, minhas amadas irmãs. Aleluia. É coisa passada. Vai ser coisa passada na minha e na tua vida. Quando eu e você procuramos andar no caminho do Senhor, na presença do Rei. Aleluia. Glória a Deus. E aí, as primeiras coisas são passado, vai cair no mar do esquecimento. E vamos viver, minhas amadas irmãs, na nova cidade, na santa cidade, na Nova Jerusalém. Mas que para aí eu e você entramos nessa cidade, minhas amadas irmãs, nós temos que lutar todos os dias. Viver uma vida ali, procurando viver uma vida diante do Senhor. Muitas vezes, minhas amadas irmãs, deixar nossas vontades, o nosso eu, o nosso querer e procurar fazer a vontade de Deus. Porque não é fácil. Estou aqui falando da palavra dele, mas a vontade que eu tenho esta hora, depois do almoço, e me deitar um pouco, mas não. Primeiramente eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu não tenho que fazer a minha vontade. Eu tenho que ter um compromisso com o meu Jesus durante 3 vídeos que eu gravo durante a semana. É o compromisso que eu tenho com o meu Senhor. De falar a palavra dele, aquilo que ele quer que eu fale, aquilo que ele quer que eu pregue, porque é a palavra dele que tem que prevalecer na minha e na tua vida. Não é a minha vontade, não é o meu querer. Porque boa é a vontade dele e o querer que tem que prevalecer na minha e na tua vida. E aqui fala em Apocalipse 21, um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Então isso aqui, minha amada irmã, no dia da vinda do Senhor, buscar a sua igreja, isso aqui vai ser passado, não vai existir mais. É passado. Não vai existir mais na minha mente nem na tua mente. Porque o Senhor, aleluia, que é grandíssimo em misericórdia, que é grandíssimo em benignidade, vai fazer tudo novo na minha e na tua vida. Na vida dos teus, na vida dos meus. Aquele aleluia que procura andar nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Oh, Jesus grande e poderoso é o nosso Deus. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus poderoso, minhas amadas irmãs. Só Ele tem o poder de chegar na minha vida, na tua vida e transformar. Fazer aquilo que muitas vezes nos prejudica, nosso pensamento, nossa mente. Aleluia! E fazer tudo novo na minha e na tua vida. Uma velha criatura se transformar numa nova criatura. Louvado seja Deus. E é Ele que tem esse poder de fazer. É Ele que tem esse poder de aqueles que creram nele, que confiou nele, que esperou nele, perseverou todos os dias da vida, aleluia, esperando na vinda do Senhor. Por mais que seja difícil, por mais que não seja fácil, porque não é, mas temos que permanecer. Somos falhos, sim, somos pecadores, sim, mas nós temos que permanecer todos os dias a fazer a vontade do Pai. Falar deste amor, desse Deus tão maravilhoso que Ele é, para que eu e você, minha amada irmã, no dia da vinda dEle, entrar nessa porta e entrar nessa linda cidade da Nova Jerusalém. Aleluia! Porque não é fácil entrar nessa cidade. É para aqueles que lutam todos os dias. É para aqueles que querem Ele verdadeiramente na sua vida. Aleluia, porque se você for prestar bem atenção à palavra de Deus, aleluia, ela não se mistura. Ela não se mistura com nada, minhas amadas irmãs. Me perdoe, me desculpe o que eu vou falar, mas a palavra de Deus não se mistura com religião nenhuma. Ela é limpa, ela é pura, porque o meu Deus é limpo, é santo.
Aleluia. Ele não se mistura com nada dessa terra. Aleluia. Continua aqui falando para mim e para você. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que é de Deus, descia do céu, aderecada, como uma esposa ativada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com ele habitará e eles serão o seu povo. Aleluia! E o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. Deus limpará os seus olhos de toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor. Louvado seja Deus. Aleluia. Nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que coisa linda, minhas amadas irmãs. Que coisa maravilhosa quando eu e você botamos nosso coração, a nossa fé, todos os dias da nossa vida em Jesus. Nesse Deus tão grande que Ele é. Passamos aqui por luta, passamos por aperreio, mas permanecemos firmes na presença dEle. Permanecemos firmes na palavra. E crendo que aquilo que estamos passando vai passar, vai cair por terra. E Ele diz, as primeiras coisas são passadas e tudo isso vai passar. Tudo isso vai ficar para trás. O que vai prevalecer na minha vida e na tua é quando a gente bota o nosso coração na palavra. A nossa vida é verdadeiramente na santa palavra, minhas amadas irmãs. E confiamos nela de todo o nosso coração. E permanecemos firmes. Por mais difícil que seja, permanecer firme na palavra do Senhor. E procurar viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a santa palavra dele. Aleluia, louvado seja Deus. As primeiras coisas são passadas, e eis que estava sentado sobre o trono, disse: eis aqui, faço nova todas as coisas. E disse-me: escrevi, porque estas palavras são verdadeira e fiel. Aleluia. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então, ele é tudo. Ele é o primeiro, ele é o primeiro, ele é o primeiro, ele está acima de tudo e de todos. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É ele. Quem prevalece na nossa vida é Deus, Jesus Cristo. Não tem nada nem ninguém, minha amadas irmãs. As pessoas, eu fico assim me imaginando, muitas vezes as pessoas se apegam com coisa que não vem de Deus. Se apega ali numa religião, numa coisa que enganando a própria mente. Isso aqui pode fazer na minha e na tua vida é um só. Quando eu e você dobramos nosso joelho ali no nosso quarto, onde eu e você estiver, clamamos por ele está nos ouvindo, ele está nos ouvindo e nos escutando, porque ele é vivo. Que coisa linda, que coisa tremenda quando você bota a sua fé em Deus. Aleluia! E não tem nada nem ninguém que seja maior do que ele. Nunca houve nem nunca vai haver. Somente ele é poderoso. Somente ele ressuscita dos mortos. Somente ele cura, liberta, restaura, limpa e leva para o céu. Porque quem? Porque é o poder dele. A palavra de Deus diz, minhas amadas irmãs, quando Deus deu seu filho unigênito naquela cruz para morrer por mim e por você. Derramou todo o seu sangue. Aleluia. Nós somos comprados por um preço, aleluia, que a gente não merecia. Aleluia. Mas ele nos comprou pelo sangue dele, derramou todo o seu sangue. Para quê? Para nos salvar, para nos libertar, para que nós cremos na palavra dele, para que nós cremos no Deus que é poderoso na minha e na tua vida. Aleluia. E ele ali derramou todo o seu sangue, nos comprou. Nós somos comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então não tem nada, nem ninguém nessa terra aqui, minhas amadas irmãs, que possa fazer nada por você, nem nada por mim. Só existe um Deus. Nos céus e na terra, entre Deus e o céu e a terra diante dos homens, Jesus Cristo. Ele é que nos dá o verdadeiro sentido da vida. É ele que nos cura e nos liberta. E nos dá o sentido para viver. É Deus.
Não adianta, eu tenho isso, eu tenho aquilo, se não tiver Deus não tem nada. Se não tiver Jesus Cristo, minhas amadas irmãs, não tem nada. Porque é Ele que faz a diferença na minha e na tua vida. Aleluia. E continua aqui falando para mim, para você. O Alfa, e disse-me, está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem quer tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Que coisa linda. De graça, Ele dá de graça. Quem quiser, Ele está de braços abertos, minha amada irmã, para dizer, eis aqui. Ele é o Deus que pode tudo na minha e na tua vida. Aleluia. Quem vencer, herdará todas essas coisas. E eu serei o seu Deus. E ele será o meu filho. Que coisa linda. Que coisa linda, minhas amadas irmãs. É ver o nosso Deus chamar a mim e a você de filho. Minha filha, meu filho. Aleluia. Mas quanto aos tímidos, o que Deus tem contra essas pessoas. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, os homicidas, os fermicadores, os feiticeiros, os idólatras, a todos os mentirosos, a sua sorte será no lago que arde com fogo e enxofre e a segunda morte. Para quem? Para quem não quer saber de Jesus. Para quem? Para quem não quer saber da palavra dele. Para quem? Para quem vive mentindo, fazendo o que não agrada a Deus. É a segunda morte. Não tem para onde correr. Então, muitas vezes as pessoas querem falar a palavra de Deus, ficam ali passando a mão. Não, a gente tem que falar a verdade. A palavra de Deus é essa. Então, é essa que eu tenho que falar. Que a pessoa gosta ou não, é a pessoa e Deus, não sou eu. Eu tenho que procurar falar, minhas amadas irmãs, a palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá no livro de Lucas 15, parece que 15, se eu não me engano. Eu vou pegar aqui para não ficar nas minhas palavras. E tem que falar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Um momentinho só aqui, minhas amadas irmãs. É rapidinho aqui, para não ficar só nas minhas palavras. Tem que falar o que está escrito na palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente quer, louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acho que é Marcos. Estou em João aqui, minhas amadas irmãs. Passei muito tempo com pressa e passou despercebida aqui. Mas é rápido aqui, para que as irmãs entendam o que eu estou falando aqui, tudo de acordo com a palavra. Aqui, é Lucas 16, 15, diz assim, louvado seja Deus. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então é para quem crê. Se eu creio, eu vou crer na palavra. Se eu não creio, não adianta eu ficar querendo me enganar, louvado seja Deus, e querendo ter uma vida, aleluia, me enganando, porque a palavra de Deus ela é uma só, sim, sim, não, não. Ou crê ou não crê, ou é de Deus ou não é. Essa é a verdade. Então eu falo o que está escrito na palavra de Deus. É aquilo que ele botou no meu coração, eu peço a palavra, ele me dá, porque ele é o Deus, ele é o Senhor, ele é vivo, aleluia, ele sabe de tudo e todas as coisas. Então o Senhor me dá a palavra, ele me dá a palavra é dele, a obra é dele, a honra é para ele, o louvor é para ele, a exaltação é para ele. Ele é que é digno de ser adorado, de ser louvado e glorificado, minhas amadas irmãs. Então é ele que tem que prevalecer na minha e na tua vida. É eu que tenho, aleluia, ter fé e confiar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque é assim que a palavra dele diz a mim e a você. E é assim que eu tenho que crer e confiar. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, que eu e você viemos andar firme nos caminhos do Senhor, crendo na palavra, esperando na vinda dele, para que a gente venha passar na porta e ter a nova cidade, uma nova cidade para mim e para você, que já está pronta desde o início do mundo. Essa cidade já está pronta para aqueles que confiam nele, que acreditam nele, que procuram andar nos caminhos dele, para aquele que procura viver de acordo com a palavra dele, com a vontade dele.
Que eu e você viemos ser essas pessoas para que viemos andar e ser obediente à palavra de Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Que essa palavra fique no seu coração, botar ela em prática, não só em ouvir, mas colocá-la em prática para a honra e a glória do nome do nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.